E aí, você está na boa, tranquilão, céu azul claro, ou de repente você está me vendo agora e pensando assim, não pastor, a coisa pro meu lado está muito feia, está tudo complicado, tudo difícil, pois olha que Deus mandou eu lhe dizer que apesar de toda a dificuldade Ele está com você. O sol vai brilhar de novo, o céu vai ficar azulzinho de novo, confie no Senhor, faça o seu melhor sempre, mas confie no Senhor. Toda crise tem começo e tem fim, e a sua, pela graça de Deus, logo vai chegar ao final. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você a respeito de um profeta, o chamado profeta fujão. Jonas desenvolveu o seu ministério profético em Israel no 8º século a.C. Nessa época, a cruel Assíria oprimia o povo de Israel. Deus então chamou Jonas para pregar justamente aos assírios a mensagem de arrependimento e de perdão. E eu vou ler o texto, as primeiras palavras do livro de Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele não queria que os assírios se arrependessem e fossem salvos. Por isso ele fugiu da presença de Deus, ou pelo menos tentou, quem consegue. E a outra razão, é claro, porque ele fugiu, não é só que ele não queria que eles se salvassem, mas porque Jonas tinha medo deles, afinal de contas os assírios eram muito cruéis. Jonas pegou um navio para Tarsis, na Espanha, mas Deus não se esqueceu dele. Não eram somente os assírios que precisavam de salvação, Jonas também precisava. Deus foi atrás do profeta enviando uma tempestade no mar. É possível que você conheça a história. E aí o barco, diz a Bíblia, o navio quase afundou e os homens do navio jogaram Jonas no mar. E agora nas profundezas do mar, Deus providenciou um estranho meio de escape. Segundo o relato bíblico, em Jonas mesmo, capítulo 1, diz que Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, claro, preservado por um milagre de Deus. Jonas orou no ventre do peixe por perdão e restauração. A Bíblia diz, então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. E sabe o que aconteceu? Você sabe. O peixe vomitou Jonas numa praia e o profeta viajou para Nínive para cumprir o chamado de Deus. Mesmo contrariado, por não conhecer o amor e a misericórdia de Deus, por não entender que o amor de Deus não conhece limites, Jonas então se tornou um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de toda aquela cidade. O resultado da sua pregação foi fantástico. Ele pregava e dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas perseverou na sua pregação. Jonas se tornou um tremendo evangelista vitorioso. Mas olha aqui uma coisa, a Bíblia diz que aquelas pessoas se arrependeram profundamente, sinceramente, foram perdoadas por Deus, e Jonas ficou irritado, Jonas ficou irado, porque ele não queria que aquele povo se salvasse. Oh, que triste isso! Quantas vezes você e eu somos assim também, não é? A gente conhece a Deus, ou pelo menos imagina que nós conhecemos, mas na verdade nós não temos o entendimento da profundidade, da grandeza e do poder do amor de Deus. Jonas se irritou porque o povo foi preservado e a Bíblia não apresenta o resultado da história de Jonas, mas é possível que ele tenha compreendido o amor de Deus. Fato é que, a despeito do que aconteceu, ele cumpriu sua missão e o seu evangelismo foi extraordinário. A história de Jonas se divide em 4 partes. Primeiro, ele está fugindo de Deus, depois ele está fugindo para Deus, depois ele está seguindo com Deus ao pregar o evangelho e depois ele está tentando ir à frente de Deus quando se irrita porque Deus perdoou as pessoas. Assim também somos nós. Deus teve compaixão de Jonas e que Ele tenha também de você e de mim. Vamos para frente, vamos cumprir nossa missão e deixar com Deus os resultados. Posso orar com você? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa história que muito nos ensina. Seja pelo erro de Jonas ou pelo seu acerto, ajuda-nos, Pai, a aprendermos sempre e que a nossa vida seja para a Tua glória e para a salvação de pessoas. Ajuda-nos a experimentarmos e compreendermos a grandeza do Teu amor.
em Jesus. Amém.